Hello, everybody! How are you? E aí, estão prontos para mais uma semana? Temos atividades essa semana para fazer, combinado? Let's start! E aí, pessoal, preparados para a aula de hoje? Vamos para a última parte do Going To. Nós vamos ver agora a interrogative form. Nós vamos ver agora como nós fazemos uma pergunta. Are you ready? Então, olhem só, a teacher aqui nessa tela está apresentando a ordem para eu formar uma pergunta com o going to. Primeiro vai vir o verbo to be, que é formado por am, is ou are. Depois eu tenho o subject, que é o sujeito. Depois eu tenho o going to, para depois vir o verbo da ação. E por último o complemento com o ponto de interrogação. Vamos lá, então, ver alguns modelos. Comecei ali, ó. Is she going to? Então, eu vou ter três elementos aqui, né? O is, que é o to be. O she é o subject. Depois vem o going to. E aí, o que que falta? O travel next weekend. Então, olha lá. O travel e o next weekend são verbo e complement, respectivamente, né? O travel é o verb e o next weekend é o complemento. Se eu não tivesse colocado nenhum complemento ali, também estaria correta. Aqui você tem outro modelo com outro sujeito, olha lá. Are they going to watch the movie? Então, eu estou perguntando, eles vão assistir o filme? Verbo to be começando, sujeito, going to, verbo e complemento. E aqui eu tenho um último exemplo. Are you going to write a composition? A mesma estrutura. Por que tanto exemplo, teacher? Para você fixar essa estrutura. E vocês estão vendo que eu sempre estou sinalizando o que cada parte significa. Are, verbo to be, you, subject, going to, que é o going to, que não pode faltar, write, verb, e a composition, complement. Vamos treinar? Porque é só assim que a gente vai conseguir aprender realmente. Primeira tarefa, completar os espaços que faltam para formar perguntas. Vocês vão nesse site e vão responder. Vocês vão ver que vai ter um espaço, o sujeito, que é o fulano, e depois vocês vão ter que completar com o restante. Então, lembrem-se de olhar o sujeito para saber que forma vão usar. Acabou de fazer esse exercício? Deixa um ok lá nas mensagens para a teacher saber que você terminou esse. Mais um exercício que você vai formar perguntas, desculpa. Só que o que acontece? Nesse agora, não tem nenhum elemento já na pergunta. Você tem os elementos que você vai usar sendo dados. Porém, você que vai montar a pergunta. Então, vão ter alguns que vai aparecer o fulano, o verbo e o complemento. Então, você vai botar verbo to be, fulano, going to, verbo e complemento, só copiar, certo? Só que tem algumas que vocês vão perceber que lá nas informações que vocês vão receber, tem uma pergunta, tem uma palavrinha começando com WH, que são aqueles pronomes interrogativos que a gente já viu. When, what, where, who. E aí o que acontece? Você tem que lembrar que quando você for fazer uma pergunta, se a WH aparecer, então isso significa que você tem que primeiro colocar essa WH, aí depois você olha o fulano. Aí, por causa desse fulano, você usa am, is ou are e faz normalmente a sua pergunta, como a gente vem treinando. Quando você terminar a tarefa 2, que a teacher não pediu lá no slide anterior, não esquece de deixar um ok também nas mensagens. E vamos para a última tarefa. Qual é a resposta correta para as perguntas apresentadas? Então, você vai lá nesse site e você vai ver a pergunta e vai ter duas respostas. Qual das duas é a correta? Prestem bastante atenção quando forem responder. Por quê? Porque nem sempre a minha resposta vai ser yes or no.
Se eu começar a minha pergunta com uma WH, tipo essas que a gente viu no exercício anterior, eu tenho que dar uma informação. Então, se eu começar com what, eu tenho que dizer o que, ou o que ou qual. Se eu começar com who, eu tenho que, na minha resposta, achar quem, certo? É diferente de eu começar a minha pergunta com is, ou are, ou am. Quando eu começo a minha pergunta com is, are ou am, a minha resposta obrigatoriamente vai ter que ser yes or no. E claro, complementando, se eu quiser. Mas o que eu quero dizer a vocês é que é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. Combinado? Vamos animar esse dia frio que tá hoje? Vamos cantar uma musiquinha diferente? Eu achei o máximo essa música. Talvez você não goste, porque ela fala só do going to. Mas eu acho que ela é legal pra gente cantar. E você pode cantar junto com ela. Combinado?
Então, chegamos ao final de mais uma aula. E olha só quem está aqui de novo para dar bye bye para vocês. Ela gostou de aparecer nos vídeos para vocês, sabia? Então, eu estou dando kisses, bye bye. Espero vocês na semana que vem. E o que você vai falar, Luísa? Kisses, bye bye. Fala mais alto para eles escutarem. Kisses, bye bye. Dá bye bye daí, Luísa. Bye bye.